Olá, eu sou o Otávio. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Assista alguns vídeos e, se gostar, inscreva-se no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de João capítulo 10, verso 10, onde algumas pessoas, alguns pregadores interpretam que o ladrão, nesta parábola, representa Satanás e acabam falando o versículo de uma forma que não está no texto, porque no texto está escrito: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E está tão incutido já na mente que o ladrão ali representa Satanás, que eles acabam dizendo: o diabo vem para roubar, matar e destruir. Talvez você até já tenha ouvido alguém recitar esse versículo dessa forma. Mas nós vamos olhar o texto, nós vamos olhar de cima o texto, como geralmente eu faço nesse quadro, e nós vamos anotando, grifando e observando com cuidado cada parte do contexto dessa parábola para nós entendermos o que Jesus quis dizer quando ele falou: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E o vídeo de hoje tem o apoio da editora Mundo Cristão, que enviou de presente aqui para o canal alguns livros e também esta Bíblia aqui na versão NVT. E eu gostei bastante porque ela tem letras grandes e você já vai ver como vai ajudar muito quando eu for filmar aqui por cima a imagem, nós formos grifando. Então, com a letra grande vai facilitar bastante para você acompanhar também aí a leitura do texto. Então, muito obrigado, editora Mundo Cristão, pelos presentes. E o link da editora está aí na descrição, caso você queira visitar e adquirir alguns produtos que são de alta qualidade. Como eu falei, o verso de hoje está em João capítulo 10, verso 10, e muitas pessoas, muitos intérpretes e pregadores interpretam que o ladrão nesta parábola representa Satanás. É bom dizer que esta interpretação ela é recente, ou seja, interpretar que o ladrão nesta parábola seja Satanás, ela é recente, é de meados do século passado. Eu não encontrei em registros antigos, em autores antigos, na história do cristianismo, nenhuma referência que possa dar comprovação que os antigos interpretavam o ladrão ali como Satanás. Então, esta é uma interpretação recente. O que se vê na maioria dos escritos antigos é que esse ladrão na parábola representa não Satanás, mas sim os líderes religiosos. Então eu vou analisar com você o contexto para nós vermos o que podemos descobrir e analisar o que Jesus estava falando e por que ele estava contando esta parábola. Então eu convido você agora para ir para a tela aqui do meu computador para nós podermos analisar o texto parte por parte. Vamos lá. E o verso que vamos analisar é o verso 10. Vou aproximar um pouco aqui a tela para você. Está aqui. Esse é o texto que nós vamos estudar. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. E é esse verso que muitas pessoas acabam interpretando que o ladrão aqui é Satanás. Então ficaria: o diabo vem para roubar, matar e destruir. Obviamente que nós entendemos que tudo o que é contra o Senhor, tudo o que é contra o reino de Deus e tudo aquilo que vem para destruir, para atrapalhar os planos do Senhor, obviamente que tem a ação do inimigo por trás. O problema é que nós sempre precisamos ficar presos ao texto. E se o texto não está se referindo a Satanás, nós não podemos fazer esta inferência ao texto, porque não era isso que Jesus estava em mente quando contou esta parábola aqui do pastor, do bom pastor e as suas ovelhas. Então vamos começar a partir do verso 1, porém tem algo muito importante para você entender o contexto do capítulo 10. Você precisa olhar o contexto do capítulo 9, porque o que Jesus vai falar aqui, esta parábola, na verdade, ela tem como ensino principal o que está no capítulo 9. E outra coisa, também preste bastante atenção. Muitas pessoas acabam errando na hora de interpretar parábolas porque querem dar sentido a tudo que está descrito na parábola. Então, cada item deve ter um significado, e nem sempre é assim. Parábolas, elas têm um ensino principal, elas têm um enredo, ou seja, elas têm uma finalidade. Quando Jesus contava uma parábola, ele tinha em mente um assunto específico, ele queria atingir um objetivo. Então, nem tudo que está numa parábola precisa ter significado, certo? Você precisa entender qual é a intenção, qual é a lição que Jesus queria dar com aquela parábola. Se
você quiser colocar significado em tudo o que está na parábola, você vai acabar criando uma interpretação equivocada da passagem, certo? Então, sempre que você ler uma parábola, tente descobrir ali qual é o ensino principal e não ficar tentando encontrar significados para todos os itens que são colocados na parábola. E nós vamos ver alguns aqui nesta do capítulo 10. Como eu disse, para você entender o capítulo 10, você precisa ler o capítulo 9. Então leia o capítulo 9 para que você possa entender por que Jesus está falando aqui no capítulo 10. E aí você vai perceber que ele está, na verdade, corrigindo os líderes religiosos. Então, tendo isso em mente, eu vou aproximar aqui o texto para nós fazermos a nossa leitura. E outra coisa que eu quero que você observe é isso aqui, ó. Do versículo 1, tá? Do versículo 1 até o versículo 5, ou seja, isso aqui, ó, esse conjunto aqui, até o versículo 5, Jesus está falando a respeito do pastor e da ovelha, do curral, e ele fala que aquele que entra escondido no curral, né, ele pula a cerca aqui, ó, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, ele diz, é certamente ladrão e assaltante, certo? Então grave isso. Aquele que não entra pela porta é um ladrão e assaltante. Jesus está usando a figura do pastor, das ovelhas e do curral. Ele diz assim, mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem a sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não reconhecem sua voz. Olha o que acontece no verso 6. E eu vou colocar aqui, grifando, para você perceber. Os que ouviram Jesus usar esta ilustração, olha, teve alguns que ouviram Jesus usar esta ilustração, porém eles não entenderam o que ele quis dizer, tá? Eles não entenderam o que ele quis dizer. E por eles não terem entendido, Jesus vai explicar. É importante você entender também que o verso 6, esse verso 6, ele não é a narrativa de Jesus, não foi Jesus que falou isso aqui. Isso aqui é uma descrição do autor do Evangelho de João. Não é? Então, é o autor que está explicando, falando para nós que quando Jesus contou esta parábola, até o verso 5, aqueles que ouviram não entenderam. E então ele diz, Jesus explicou para eles o que significava. E aqui nós temos algo muito importante. Por quê? Porque Jesus vai explicar o que ele acabou de dizer. E se ele vai explicar, fica muito fácil para nós, não é? Então vamos ver o que é que Jesus explicou. E o verso 7 começa, por isso ele a explicou, ou seja, explicou para aqueles ouvintes que não tinham entendido o que ele queria dizer. Olha o que ele está dizendo aqui. Eu lhes digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Olha aqui a explicação, verso 8. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Não está em conexão com o que ele falou aqui. Quem entra no curral das ovelhas às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. E Jesus está dizendo que todos os que vieram antes dele eram ladrões e assaltantes. Por isso, fica difícil você interpretar que o ladrão nesta passagem seja Satanás. E veja o que está aqui agora no verso 10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Então, quando ele diz aqui o ladrão vem para roubar, matar e destruir, fica difícil colocar aqui a interpretação sendo Satanás. Por quê? Porque o contexto que ele está falando é referente aos líderes religiosos. E um detalhe muito importante que muitos esquecem, como eu já disse que o contexto dessa passagem deve ser interpretado dentro do contexto do capítulo 9, mas também dentro do contexto de Ezequiel 34. Então eu convido você a ler Ezequiel 34, onde está falando a respeito
dos falsos pastores que estavam conduzindo o povo de Deus de forma errada. Então Jesus está aqui repreendendo os líderes religiosos porque eles estavam sendo falsos pastores. Então esta parábola ela tem como mensagem principal uma correção de Jesus contra os líderes religiosos, contra seus ensinamentos. Ele não está em mente aqui Satanás, ok? Nessa passagem aqui, o ladrão representa os líderes religiosos. Olha como está o verso 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. Veja que ele vai fazer um contraste aqui entre o pastor verdadeiro, aquele que ama as ovelhas, e aquele que é simplesmente um empregado. Ele fez a mesma coisa nos versos iniciais, do 1 ao 5. Só que ali ele usou o verdadeiro pastor e aquele que entra para roubar as ovelhas, fazendo um contraste. E aqui ele faz o mesmo contraste, porém entre o verdadeiro pastor e aquele pastor que só está interessado no lucro. Veja, é isso que ele está ensinando aqui. Olha o que ele diz. O empregado foge quando vê o lobo se aproximar. Ele abandona as ovelhas porque elas não lhe pertencem e ele não é seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. Preste atenção que nós não devemos dar uma interpretação ao lobo aqui. Algumas pessoas dizem que o lobo é Satanás. Mas também Jesus não tem essa intenção de dar esse significado ao lobo. Ele simplesmente está usando a palavra lobo como parte da narrativa, para poder chegar onde ele quer chegar. Então lobo aqui é simplesmente parte da história. Ele quer dar ênfase no pastor assalariado, no pastor mercenário, naquele que está interessado apenas em receber. Ele não ama as ovelhas, ele não foi designado para ser realmente um pastor. Ele não é um pastor verdadeiro, ele é um pastor fraudulento. Ele está interessado apenas no dinheiro. Então, quando vem o lobo, ele vai fugir, porque ele não está nem um pouco preocupado com as ovelhas. Certo? O verdadeiro pastor, está aqui no verso 11, ele sacrifica sua vida pelas ovelhas. E se você interpreta aqui o lobo como sendo uma figura de Satanás, você tem um problema, porque aqui diz que o lobo ataca e dispersa o rebanho, ou seja, ele acaba conseguindo resultado ao rebanho. Então o lobo aqui, meu querido, ele também não é uma representação de Satanás, assim como o ladrão também não é, porque são apenas itens de referência para a construção da história, a fim de chegar na lição que Jesus quer dar. Ele quer falar contra os falsos ensinadores, contra os falsos mestres e os falsos líderes que estavam guiando o povo de forma errada. Ele está falando aqui contra os líderes religiosos da sua época. E aqui ele então continua fazendo esta comparação entre o empregado e o verdadeiro pastor. No verso 13 ele diz, o empregado foge, porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. E aqui Jesus então vai explicar que ele é o bom pastor. Ele sacrifica sua vida pelas ovelhas. Ele entra no curral pelas portas. Ele não precisa entrar escondido, porque as ovelhas pertencem a ele. Eu espero que você tenha entendido. Eu sei que existem muitos que interpretam esse verso de forma diferente. Você pode deixar aí nos comentários também a sua opinião. Mas quando se analisa o contexto, tanto do capítulo 9, lendo então aí o verso do capítulo 10, e também dentro do contexto de Ezequiel 34, a conclusão que nós chegamos é que ladrão representa, na verdade, os líderes religiosos e Jesus está repreendendo a atitude deles. Caso você tenha gostado, deixe seu like, porque isso é muito importante, e se você conhece alguém que possa gostar desse vídeo, compartilhe, que assim o nosso canal cresce e ajuda muitas outras pessoas. Se você tem também alguma passagem que você vê ou acha que está interpretado de forma errada, envia para a gente aí nos comentários, eu vou anotando e quem sabe a sua sugestão não vira também um vídeo aqui do Contexto Explica. Grande abraço para você e até o próximo vídeo.